Vídeo sobre HTTPS de ARC/TIP. Como eu já tinha conversado com vocês, não vai ter mais negócio de diário de bordo. Eu achei que a ideia era legal. Era legal do começo, mas à medida que foi passando, acabou que vocês perceberam o que eu também percebi. É muito legal lá ficar registrando, etc. Mas chega um ponto que a gente quer achar um determinado vídeo sobre determinado assunto. Então, como é que eu vou achar com o diário de bordo com número? Certo? Então, a partir de agora vai se chamar vídeo sobre HTTPS, ponto final. Então, toda vez que eu quiser achar, toda vez que vocês quiserem achar, é só escrever HTTPS, chuchu, beleza. Vamos tocar o barco. Primeira coisa, quando a gente está falando de HTTPS, a gente está falando de segurança, a gente está falando de criptografia. E aí a gente tem que imaginar que a relação de segurança entre duas entidades, A e B, ou um cliente com um servidor, normalmente ela tem que ser mediada por uma terceira entidade que vai validar o processo. E aí, no caso, quando a gente fala sobre isso, a gente diz que essa entidade, ela vai, claro, oferecer um serviço e esse serviço normalmente vai implicar um custo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente ainda pode usar algumas ferramentas, claro, considerando alguns pequenos detalhes, mas quando a gente fala de HTTPS, a gente está dizendo que para que o nosso certificado seja considerado válido, principalmente para os navegadores, é que daí a gente tem que ter suporte a isso e normalmente a gente tem custo. Eu vou usar o Let's Encrypt, claro. Eu poderia estar falando da ICP Brasil. Vou abrir aqui rapidinho. A ICP Brasil é a infraestrutura de chave pública do Brasil, onde a gente pode emitir então certificados. Claro. Então, quando a gente está falando sobre certificados, os próprios navegadores eles já vêm com uma lista pré-pronta de certificados e autoridades certificadoras, que são essas terceiras entidades que fazem a validação deste certificado. Quando o A quer acessar o B, o cliente quer acessar o servidor, tem uma terceira entidade que vai validar isso. No caso da ICP Brasil, através da ITI, ele também vai ter isso. E alguns navegadores, nenhum, eles têm, está faltando alguns ACs, né, que são as autoridades certificadoras, e aí a gente precisa baixar as cadeias de certificação da ACP raiz brasileira. E aí, no caso, o Chrome, etc. E aí a gente consegue acessar sites como Caixa, como outros sites, não vou lembrar agora de cabeça. É porque a maior parte dos sites que eu uso é só site para servidor público, então é o servidor.gov, mas a grande maioria dos sites .gov, tá? Gov.br, perfeito? E aí, no caso, se a gente quiser alguma coisa fora, a gente quer, por exemplo, endereços comerciais, aí a gente precisa de usar alguma ferramenta, como por exemplo o Let's Encrypt, onde a gente pode fazer isso. O Let's Encrypt é uma autoridade certificadora, e aí a gente pode, então, sem custo, por um período limitado, fazer isso de uma forma automatizada. No caso, quem vai facilitar a nossa vida vai ser o Certbot, que é uma ferramenta onde a gente pode simplesmente definir. Então, posso dizer que meu site está rodando em Linux, num Debian 10, que é o nosso caso. Ok? E aí ele vai ter um conjunto de instruções para explicar como fazer essa instalação. Aqui ele está dizendo para usar o Snap, eu não vou usar o Snap. Tá? É teimosia minha, eu vou fazer a instalação de outro jeito. E aí ele vai mostrar mais algumas coisas. Aqui no caso, tem duas formas. Tem uma forma onde ele vai fazer toda a configuração do Nginx, né, certo? Mas como a gente vai fazer eu vou trazer alguns detalhes sobre isso, então a gente só vai gerar o certificado e criar o arquivo à mão. Beleza? Sempre lembrando, agora são 2 da manhã do dia 22 de março, então eu vou fazer isso e qualquer coisa eu edito, tá? Então possivelmente começar a trabalhar e não ficar pensando muito se vai dar certo, se não vai dar certo. 2 da manhã, ele tem que ser animado. Aqui, então, vamos lá, vamos usar o ARC-TIP, né? Aliás, eu estou começando a dar uma olhada lá no BRTC, enfim, volta para a matéria. E aí eu vou conectar, lembrando, já tenho DNS, eu coloquei no vídeo lá do diário de bordo, sei lá que data. Depois eu vou trocar mesmo o nome, então aqui por enquanto vai estar ali jogo.ederson.boidacara.cc. Vou conectar na máquina, que ela está ligada, eu liguei agora de madrugada, né? Eu tinha conversado com vocês que ela só funciona das 8 da meia-noite, eu liguei agora para fazer isso. Então vamos lá. Primeiro, antes de mais nada,
SSM-LT, tá aqui o meu serviço, rodando, chuchu beleza, System Control, status, arc alguma coisa, né? Arc ederson.service, é isso, beleza, aqui ó, tá rodando minha aplicação, na porta 3000, tarará, tarará, tarará. E aí, então, lá no Nginx Sites Enable, eu tenho dois arquivos, que é o arc, que é o nome, e aí o todas as equipes. E agora eu vou mover esse todas as equipes para o nome específico do meu servidor, HTTP. Agora eu vou ter dois nomes. O ARC, que é onde eu faço lá aqueles experimentos, aquelas apresentações, aquela prévia, então PWA, tá tudo aí, tá tudo no ARC. E a ideia é fazer o jogo funcionar também em HTTPS. Se eu colocar aqui jogo.ederson, vai, agora vai. E ele vai reclamar, porque eu também tenho do pessoal da EFF, além do CertBot, eu estou usando também outra ferramenta que é o HTTPS Everywhere, e ele vai tentar abrir. Toda vez que eu digito uma URL com HTTP, ele vai tentar ver se tem uma versão HTTPS e vai abrir. E eu configurei o meu para ele reclamar, ele abrir essa tela para escancarar e mostrar que não tem uma versão HTTPS, então é um risco à minha segurança, e aí eu tenho que tomar uma decisão. Ele não vai me deixar acessar o site, a menos que eu tenha que dizer, tudo bem, posso acessar, mesmo que seja inseguro. Ele vai perguntar mais uma vez, continuar mesmo assim, e aí sim ele vai abrir o jogo. Abrir o jogo, né? Tá, piada sem graça. E aí, ainda assim o navegador vai reclamar comigo que está não seguro. Lembrando, pessoas, que em breve os navegadores vão começar a incomodar cada vez mais quem estiver acessando o conteúdo do HTTPS até o próprio DNS. Tá? O próprio DNS vai começar a rodar sobre HTTPS e a minha máquina já está sofrendo aqui com o Chrome. Eu vou para o Safari e volto para o Chrome. E olha, o Chrome é sempre meu comedor de memória e processamento. Beleza, então eu estou aqui, certo? Eu tenho a configuração do jogo. Vamos lá. Por enquanto ele só está rodando sobre HTTP, então eu tenho um listen porta 80, eu tenho um server name, então toda vez que aparecer esse nome na URL, no cabeçalho do HTTP, ele vai pegar essa requisição e vai jogar para localhost na porta 3000, que é a minha aplicação lá do Node, certo? Então o que eu vou fazer agora é o certbot. Eu quero apenas criar um certificado, porque a configuração eu vou fazer à mão para Nginx. Deixa eu ver se está tudo ok. Search only, Nginx, parará. E aí vou rodar. Então, muito provavelmente, o que ele vai fazer? Ele vai usar o meu Nginx, ele vai mexer numa configuração, porque ele vai botar um arquivo temporário, vai fazer uma solicitação para os servidores do Let's Encrypt, verificar se o meu nome está correto, se o meu DNS está correto, e aí depois ele vai gerar o certificado e vai baixar o certificado, e eu posso depois fazer uma configuração manual do Nginx, que é exatamente o que eu quero. Como eu já tenho aqui no caso do 1, então eu só quero fazer do 2, porque daí ele vai ver que eu tenho já vários outros servidores, eu não preciso ficar mexendo. Cuidado, pessoas, vocês vão botar isso aqui como sudo, vocês vão ser administradores da máquina, então por favor façam isso com carinho. Eu faço backup, não é para a gente perder nada, mas backup a gente volta no tempo, então sim, sempre alguma coisa vai se perder. Quando eu digo não perder nada, é subjetivo, né? É subjetivo, porque na verdade a gente perde sim, a gente sempre perde o intervalo do último backup até ali. Então, aquela expressão, não perde. Ok? Então agora ele está fazendo todo o acesso, tá vendo, fazendo a verificação, tarará. Ele vai gerar o certificado e vai me deixar à mão para eu fazer o que eu quiser. Olha que bacana, então agora eu tenho aqui uma cadeia de todas as autoridades certificadoras, porque às vezes uma autoridade respeita uma outra autoridade, respeita uma outra, né, uma estrutura vertical. E eu também, para usar o meu certificado, uma vez que é um certificado que precisa de segurança, a mesma lógica de chave pública e privada, aqui eu vou ter também então as informações públicas e aqui eu vou ter as informações privadas, certo? Essas informações são importantes porque depois eu vou colocar na configuração. Então eu só vou, como eles têm basicamente a mesma estrutura de diretórios, eu só vou copiar o primeiro e aí é só colocar private key depois quando for precisar fazer isso, certo? Então vamos lá. O que acontece agora
é que eu tenho um arquivo ARC. Esse arquivo ARC ele foi gerado de duas formas. Primeiro eu gerei usando o CertBot. Eu fiz ele bem assim, certo? Eu não fiz apenas a geração de certificado, apenas na primeira vez, e apenas para o ARC, porque eu queria só que ele montasse uma estrutura. E a partir dessa estrutura eu vou fazer uma limpeza. Então, para os próximos, para os de vocês e para esse aqui, é só para gerar o certificado. Então, eu vou cancelar a operação, eu vou pegar o ARC do jeito que ele está e eu vou mandar aqui para jogo. Ou seja, eu vou pegar o conteúdo do arquivo original e jogar para jogo.s, porque eu quero que a estrutura esteja pronta. Ali eu só tenho que fazer a personalização ali de alguns parâmetros que eu quero fazer em conjunto aqui com você. Se bem que fazer em conjunto não existe esse negócio. Ah, vamos conversar pela internet. A gente não conversa pela internet. Eu estou falando com uma câmera. Ok, então, depois que eu desabafei, então nós vamos abrir. Nós não vamos, eu vou sozinho, né? Porque não existe esse negócio de nós. Eu estou sozinho aqui, 2 da manhã, editando esse negócio. Agora sim. Jogo.ed, isso aqui é comentário, tá, pessoas? Preta.cc, ok, tarará, tarará. Então aqui, ao invés de ser ARC 2022, agora sim, jogo.ederson. Então, toda vez que aparecer a palavra jogo.ederson, eu vou ter esse tratamento. Ó, o server name, que é o nome da máquina, jogo.ederson. Então, se for esse endereço, ele vai retornar 301. 301 significa que é uma faixa de resposta, a faixa do 3, 3xx, 300 e alguma coisa, que ele está redirecionando a requisição para outro endereço. 301, se não me engano, é movido permanentemente, ou seja, toda vez que alguém acessar via HTTP, porque a gente está acessando via porta 80 e não tem nenhuma configuração mencionando que isso aqui é HTTPS, mas HTTP tradicional. Então, se o host, o nome da máquina que aparecer na requisição HTTP for jogo.ederson, então ele vai retornar 301. Caso contrário, retorna 404, que é um not found, né, que não existe. Ou seja, ou ele redireciona para HTTPS ou ele retorna 404. Não tem como eu entregar o conteúdo usando 80, entregando lá 200 ok, aqui está o conteúdo bonitinho, lindo, maravilhoso. Não existe esse negócio. Já o servidor sobre TLS, embora a expressão aqui seja SSL, porque ele pode prover tanto via SSL quanto via TLS, mas eu vou mostrar daqui a pouco que eu vou entregar apenas TLS. Então, aqui a porta 443, ele está rodando sobre SSL, ou seja, canal seguro nesse caso, com suporte HTTP 2. Detalhe, né, que tem lá no livro que eu indiquei no último vídeo, HTTP 2 só roda sobre HTTPS. E aqui no caso eu também tenho que colocar o server name. Então, pessoas, até o presente momento a única coisa que eu tenho que mexer é no server name, em ambos os casos, né? Então aqui e aqui também, que eu vou colocar server name, e o nome da máquina. Então, por enquanto eu só tenho que mexer nisso. O próximo passo é que daí eu tenho que mexer no certificado. Ó, tá vendo? Ó, certificado. etc, let's encrypt, live, tarará, tarará, tarará. Então aqui, ao invés de ser jogo.ederson e jogo.ederson. Então aqui no certificado, olha só, let's encrypt, jogo.ederson, ok. Então, onde aparecer ARC 2022, trocar pelo nome da máquina de vocês, que tem no DNS, tem que ter DNS. Então tem jogo Ederson, ok. Aqui eu comento essa linha, eu já tinha falado no outro vídeo, porque esses parâmetros, depois de fazer alguns testes, eu achei este site, SSL Mozilla Configurator. Nossa, aqui parece bem Tabajara, né? Não sei se é da época de vocês. Porque aqui eles dão algumas recomendações. Então, o que eu quero? Eu quero um site moderno, rodando o seu Nginx, e aqui eu mostro quais são as versões, que eu pego o sistema operacional, e ele dá uma dica de como fazer a configuração. Então, essa estrutura que está aqui, ela é uma combinação do que o CertBot gera, e depois eu faço uma limpeza e faço de acordo com isso aqui, que são vários parâmetros. Claro, se eu quiser entrar na documentação, ele explica vários itens. Então, a configuração padrão, que vem
Let's Encrypt. Travou o terminal? Science Enable. Vamos lá, nano jogo.ethos. Então, continuando aqui, eu estava falando justamente dessa linha. Então, a configuração padrão, ela é um pouquinho mais ampla em termos de segurança. Quando eu digo ampla, é que ela atende padrões de segurança. E aqui ele sugere, por exemplo, usar apenas o padrão 1.3, versão 1.3 do TLS. Então tem SSL, tem o TLS, versão 1.0, 1.1, 1.2, 1.3. Aqui no caso ele apenas manda colocar isso. E aí tem outras coisas, por exemplo, SSL, de parâmetros, etc., para que eu possa ter um ambiente bem mais restrito. E uma coisa legal é que uma vez que o teu navegador acessa via HTTPS, ele tem algumas recomendações de uma vez que ele abrir, mesmo que eu digite HTTP, ele vai para HTTPS. Ok? Então aqui tem vários parâmetros. E, claro, eu tenho aqui agora o redirecionamento para a porta 3000. Tá? Então não muda nada, tanto é que o meu ARC também está rodando o mesmo jogo. E aí então eu tenho o meu arquivo ali bonitinho, e aí sim eu vou ver primeiro sempre se a configuração está ok. E aí eu quero ver agora se aplicando eu vou ter isso. Para ter certeza, claro, primeiro passo, jogo.ederson, vou dar cara preta. Vamos ver se ele vai reclamar? Não, ele não vai reclamar. Já tem um cadeado, já está tudo bonitinho. Tanto é que ó, a conexão é segura, o certificado é válido, e aí eu tenho toda uma estrutura. Ó. Pode ver, ó. Ele foi emitido por R3, vamos ver uma relação de confiança, isso aqui é coisa do sistema operacional, não precisa, vamos ver os detalhes. Então olha só, o nome comum, jogo.ederson, que é o que aparece, e olha qual foi a empresa que emitiu o certificado, parece que está chovendo, né? A empresa que é a Let's Encrypt, e aqui tem as informações do certificado em si, certo? Vamos lá, certo, eu estou conversando com o computador, claro que tá certo. O computador está dizendo que sim, vou eu dizendo não. Ok? E aí eu tenho então a estrutura do CA, que é a autoridade certificadora, que é quem dá, quem assina, quem valida. Para eu ter certeza que está tudo ok, tem mais um site que eu quero mostrar, 2h15, o vídeo já está ficando longo. Então aqui tem um site que é o SS Labs, que ele faz um teste para ver se está tudo ok, se está bacana. E aí eu vou colocar jogo.ederson.codacrapreta.cc e aí ele vai testar a parte do CCL e TLS e me dá mais ou menos um relatório se está tudo ok. Claro, eu só vou mostrar o resumo aqui, pegar alguns itens a mais, mas ele está testando várias coisas para saber se funciona em celular, celulares antigos, celulares novos, navegadores, ok. Esse teste demora um pouco, então gira vídeo. Pronto, então aqui a ideia, a gente tem uma ideia de um score, se ele está bom, se ele não está bom, se ele está seguro. Então, o certificado, ó, bateu ali no limite, o suporte a protocolos. E aqui tem alguma coisa que não chega exatamente debaixo de 90%, porque tem que ter um pouquinho de acesso para versões um pouco mais antigas, porque eu não posso considerar que todo mundo está com Android, lá o Android 10, o iOS todo atualizado, redondinho, bonitinho. Então aqui ele já mostra o certificado, então ó, jogo.ederson, baseado nesse nome, né, jogo.ederson, que é o meu caso, então vocês têm que transferir por causa de vocês. E aí ele tem mais informações do certificado, e aqui tem toda a estrutura. Claro, se eu for para cada uma dessas versões, né, qual é o dos navegadores, então ele vai mostrar aquela mesma cadeia de autoridades que tem dentro do certificado. E aqui tem mais informações, ok. Uma coisa que ele não vai bater lá no 100% é que eu não tenho suporte à versão 1.2, tá? Isso aí é a sugestão lá do pessoal da Mozilla, por uma questão de segurança, né? Aquela pequena falha, aquele pequeno isso, pequeno aquilo, então a gente vai ser mais restritivo. Por causa disso, a gente não vai bater 100%, porque às vezes é um restritivo de mais de um lado ou restritivo de menos do outro lado. Então esses pequenos detalhezinhos que fazem com que a gente não tenha o que seria considerado, pelo menos pela ferramenta de teste, o mais adequado. Aqui são quais são os tipos os algoritmos usados.
quais são as versões de navegador e tem mais um monte de informação. Mas o que interessa disso tudo aqui, ó, versões antigas, simplesmente ignoradas. E aqui tem mais alguns detalhes, ok. Mas o que interessa é que a gente consiga pelo menos um placar AD certificado 100% e suportando apenas a versão 1.3 de TLS. Com isso, a gente passa a ter um jogo rodando sobre HTTPS, muito bonitinho, e aí depois a gente consegue converter ele lá na frente em PWA para instalar ele para rodar, para ter versão desktop e versão celular para rodar com tela de toque. Beleza? Tá bom, fechou, vamos embora. Tchau, tchau. Até mais.